Obrigado, Fernando. Obrigado à equipe, obrigado a todos que estão participando e, sem dúvida, muito obrigado ao Rodolfo e à Marisa. Assim, uma coisa interessante, né, que nós temos aqui é porque, às vezes, a gente discute como é que as ideias vêm da pesquisa científica, etc., o peso da pesquisa, etc. Eu acho que a gente tem aqui com o Rodolfo um exemplo bastante interessante, né, pela história dele, que ele deve contar aí, né, de um engenheiro de computação envolvido com a saúde, né, e ter a ideia de seguir esse caminho e desenvolver alguma coisa. E acho que tem outra coisa bastante interessante, é o fato de que ele, de Goiânia, veio para o Startup Rio aqui no Rio. Então, também é uma história bastante interessante. É exatamente assim, um caso que demonstra essa ideia, essa concepção do Startup Rio de pegar a pessoa com ideia e transformar tudo isso em um negócio de sucesso. Claro que o que aconteceu na vida dele, da Maísa, dependeu totalmente dos dois, né? Eles é que batalham, lutam e têm as vitórias para contar. Isso se deve a eles. Mas a gente está aqui para apoiar aqueles que estão afim de conseguir o sucesso lá na frente. Então, agradeço a presença de vocês e estou ansioso aqui, acho que todo mundo, para ouvir essa história do sucesso do que vocês têm conseguido, feito graças à sua batalha. Então... Legal, Neme. Foi ótima a sua fala aí, né? Bacana você puxar pelo lado da ciência, né? O Rodolfo fez uma caminhada aí, um engenheiro que está na área da saúde, essa mistura, né? Essa interseção, essa multiplicidade aí é muito rico para todos nós. Muito legal você destacar, né, a importância de um programa como Startup Rio para todos nós. Quando eu falo todos nós, não só aqueles que estão na jornada empreendedora, mas para nós, agentes de inovação, aprendemos muito com esse programa, aprendemos muito com vocês. Melhor ainda a gente ver o quanto que a gente tem ampliado e fortalecido cada vez mais a nossa comunidade, pessoal. Vocês estão de parabéns, porque os nossos eventos têm aumentado cada vez mais o número de participação. Chegamos aí com 108 inscritos, isso é muito bom, para a gente poder participar, conhecer essa jornada empreendedora de Rodolfo e Maísa. Os eventos como o Pulsar, e vocês têm participado bastante, têm ajudado muito a nós nos conhecermos, a discutirmos temas muito legais, extremamente importantes, né, Marcos, para a nossa jornada empreendedora conjunta. E aí agora eu passo para os nossos convidados, lembrando de novo, não deixem de fazer as suas perguntas. Estou vendo aí o Matheus que está comendo. Matheus, você podia compartilhar com a gente um pouco essa comida, isso faz parte. Não deixe de começar a pensar nas perguntas de vocês. Uma maçã, então, ele é saudável. Não deixe de pensar já nas perguntas, aquelas perguntas que a gente tem muita curiosidade de saber numa jornada empreendedora. Lembro que nossos convidados, Rodolfo e Maísa, vão ter entre 30 a 40 minutos, 45, para poder se apresentar e falando. A gente vai fazendo aí algumas perguntas. Eu e a Cláudia, a Thaís, vamos começar a perguntar. E logo em seguida a gente vai lendo a pergunta de vocês aí, para que a gente possa sairmos desse encontro mais rico do que nós entramos. Rodolfo, a palavra está com você. Vocês veem aí como é que vocês querem fazer. Quem fala, você começa. Se a Maísa quiser falar, pode falar também, mas a gente vê depois. E aquela pergunta inicial, Rodolfo, que a gente fez quando a gente estava conversando, é o que faz, né, você, Rodolfo, no início, tomar uma atitude empreendedora. Você tinha um trabalho, uma estabilidade no seu trabalho, você automaticamente virou as costas, saiu correndo e foi empreender. Como é que é essa jornada, Rodolfo? Explica para a gente. Ô, Fernando, obrigado aí. Queria primeiro agradecer pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui falando com o pessoal. Estou vendo aqui, né, as carinhas, telinhas aqui, mas é o que
a pandemia fez, né? Mas na minha época era lá no Startup Rio, a gente sentado lá e conversando, mas muito bacana aqui, todo mundo engajado, né? Querendo saber mais sobre essas coisas. Eu sinto naquela época, né? Quando chegavam os empreendedores lá para falar, a gente lá no comecinho, chegavam os empreendedores, a gente enchia os olhos de como eles chegaram lá, como que eles fizeram, e de fato acho que nunca não teve nenhum empreendedor que teve a jornada tão simples, né? Então é uma grande honra estar aqui falando com vocês, conheço alguns aqui de muito tempo já, e enfim, né? Eu acho que a jornada ela não foi muito diferente das outras, eu acho que foi muito uma inquietação minha. Eu trabalhei sempre na área da saúde, trabalhei na Santa Casa primeiro, depois trabalhei desenvolvendo software para a área de saúde pública lá em Goiânia, então eu sempre tive aí nessa área e identificando algumas dores, acabei eu acabei pensando em soluções para ela, que foi, né, a primeira coisa que me veio à cabeça foi quando, lá em 2012, 2011, quando a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, começou a padronizar a comunicação entre os planos de saúde e as clínicas, os consultórios e as clínicas menores estavam desamparadas, né, com soluções. Só tinha aqueles grandes RPs que não atendiam esse público. Então, o que eu imaginei? A gente criar uma solução para que a gente desburocratizasse essa comunicação, que era um padrão de regras, né, um padrão de múltiplas regras, onde tinha uma complexidade razoável e exigia um sistema de software para descomplexar, tirar essa complexidade. Então, foi aí que surgiu, né, isso foi uma ideia de projeto final de curso, que depois foi amadurecendo, virou uma solução um pouco mais comercial. Lancei o MVP ali, foi porrada atrás de porrada, né? Quando a gente vai para o mercado a primeira vez, eu acho que é uma das sensações mais angustiantes que tem, né? Porque você pensa que tudo que você fez ali foi tudo muito ruim, mas na verdade eu acabei enxergando com bons olhos, né? Colhi feedbacks e com isso também com essas coletas de feedbacks e comunicações, a gente conquistou clientes que são fiéis nossos até hoje, desde aquela época. E quando o MVP estava mais ou menos arredondado, né, já começou a ter uma cara comercial mais focada no mercado, foi quando quando a Maísa entrou, convidei a Maísa para entrar comigo aí para fazer força comercial, para entrar na força comercial e a gente trabalhou, né, durante muito tempo, eu em Goiânia, ela em Brasília, ela fazia o NB lá em Brasília. Eu tinha participado do Startup Rio da turma 1, com uma outra startup, eu era parte da equipe e vinha no Rio de Janeiro diversas vezes, né, conheci algumas pessoas aqui já e a gente se aplicou pro Startup Rio 2. E foi assim, a gente veio para cá, tivemos muitas experiências aqui boas, muito network. Foi uma experiência bem legal e acabou que a empresa cresceu, o Chosp cresceu e a gente ficou por aqui mesmo, né? A gente acabou fechando a sede aqui e trazendo a sede para cá e também mudamos o escritório para o centro, ampliamos o escritório no centro. Enfim, e aí a gente expôs na Feira Hospitalar em 2018, eu acho que foi um dos maiores marcos aí da empresa, foi quando a gente também expandiu o nosso network e inclusive, eu acho que lá foi uma das primeiras conversas que a gente teve com esse pessoal agora que a gente fez a fusão. Então, tudo isso foi de muito network, de muito trabalho. Então, agora, né, a gente começou as conversas em dezembro com o pessoal da AFIA e aí concretizamos a fusão. Acho que isso tem muito mais a ver com o nosso propósito, né, nosso propósito em relação à saúde no Brasil, em relação ao problema que a gente está querendo resolver e a gente unindo, né, as forças com mais outras 6 startups, a gente vai conseguir chegar lá muito mais rápido. Então, acho que isso tem muito mais a ver com o propósito do que com o exit, com dinheiro e tudo mais.
Mas você quer complementar? Você quer falar um pouco aí sobre isso? Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa. Achei super legal aí a tua história, né? Você vem de fora, vem para cá, convive aqui na Startup Rio, isso é muito legal. E aí você fica apaixonado pelo Rio de Janeiro, fala a verdade. Aí tu resolveu ficar aqui, o Rio é muito legal. Com certeza. Cidade maravilhosa. Essa cidade maravilhosa aqui, né? Esse ambiente da Startup Rio, presencial também é uma coisa muito legal. Agora me explica um pouco, como é que na Startup Rio, né, o que você acha que te ajudou bastante na sua jornada, né? Porque é um momento onde você fez interações com outras pessoas, integrou bastante gente. Fala um pouquinho dessa sua experiência aí nessa jornada aqui na Startup Rio. Foi uma boa experiência, né? A gente conheceu muita gente, a gente conheceu muitas startups, foi possível trocar muita figurinha, a gente conheceu figuras aí que fizeram parte também do nosso depois, né, de mentoria, como o Rafael Duton, como o Marcelo Salinha, até o Léo, né, o Leonardo, que foi o nosso agente de inovação, teve uma grande contribuição, além de todo o movimento, né, que o Startup Rio fez, das palestras, enfim, network que a gente criou também junto com stakeholders como a Redditor, né, que é dessa área da saúde. E todo assim foi muito conhecimento, né? Foi uma boa escola de negócios para a gente. Claro que por ser um programa do governo, naquela época a gente estava passando por uma crise no estado, a gente estava começando as Olimpíadas, então teve muita coisa que foi levada em conta, mas no fim das contas foi um programa que nos ajudou bastante, com certeza. Legal. Quer ver uma coisa interessante, Rodolfo? Antes de passar aí para a Maísa deve estar louca para falar também, mas deixa eu só te fazer uma outra pergunta. É muito legal, né? A gente vê as nossas startups aqui, as nossas equipes todas que estão presentes aqui, né? Cada um vem de um canto diferente, tem uma experiência diferente, e é bom a gente se espelhar na experiência dos outros. Eu sou professor de faculdade, e uma das coisas que eu gosto muito de incentivar meus alunos é transformar o seu TCC numa startup. E você fez isso na prática, né? Me parece que você fez um estudo lá na faculdade. Explica um pouquinho para a gente como é que foi isso. Você deu uma estudada, estudou, transformou o seu TCC e acabou criando uma startup, é isso? Foi mais ou menos isso. O meu projeto de conclusão de curso era implementar um sistema que implementasse todas as regras do TIS. Todas assim, né? Claro que o TIS é muito grande, mas a ideia era que a gente fizesse um sistema para um consultório, onde ele poderia, no fim das contas, com um clique, fazer o faturamento dele. Então, depois que o projeto final acabou, né, eu entreguei o projeto final, eu estava muito corrido, eu estava trabalhando em 2 empresas na época, na Santa Casa e nessa outra empresa de software, e aí, uns 6 meses depois, eu peguei o projeto final e comecei a torná-lo comercial. O que é torná-lo comercial? É pegar todo aquele sistema que estava pronto e criar regras de login, criar regras de acesso, criar usabilidade para ele, criar o site, criar forma de comunicação. Então, foi tudo isso para criar, então, um MVP que fosse para o mercado a partir daquele projeto. Muito antes do que eu imaginava, conheci o Rodolfo estava exatamente nesse processo de vai largar os empregos, vai focar só no SHOSP, vai empreender, e ele falou, estou precisando de alguém para a área comercial, você não quer não? E aí eu vim para o SHOSP, mas assim, ainda muito despretensiosamente, né? Tanto é que eu entrei no SHOSP, na verdade, como uma funcionária, eu fui a primeira funcionária do SHOSP, vim para estruturar a área comercial, para realmente começar a fazer entrar receita em casa, né, Rodolfo? Que a gente só tinha despesa no começo. E aí, conforme eu fui evoluindo, que eu me tornei, de fato, parte do corpo societário e fui descobrindo. Então, assim, a minha jornada empreendedora, ela se confunde com a minha jornada profissional quase que como um todo. Eu tive uma experiência formal profissional antes de ter vindo empreender, e acho que isso é um grande barato, né? Porque no começo
igual eu falei, eu sabia que eu queria empreender, não sabia com o quê, e eu tinha um plano na minha cabeça que eu ia trabalhar para os outros, e lá, numa determinada idade, eu ia empreender. Mas a oportunidade chegou muito antes do que eu imaginava. E eu abracei, e vim, e estou aqui. E, assim, a gente se adaptou muito fácil ao Rio. A passagem pelo Startup Rio foi, de fato, um divisor de águas muito importante na nossa trajetória, pelas pessoas que a gente conheceu, né, pelo networking que a gente fez, pelo aprendizado que a gente teve no próprio programa, e por ter sido exatamente a ponte que permitiu que a gente viesse para cá e estruturasse a empresa aqui, né, com o nosso time carioca, com a nossa base carioca. Então, como eu falei, eu espero que hoje a gente consiga sair daqui trazendo para quem está acompanhando a gente o mesmo nível de enriquecimento que a gente teve na nossa estada empreendedora dentro do Startup Rio, que a gente consiga trazer para vocês a mesma qualidade de conteúdo que a gente mesmo consumiu quando a gente passou pelo programa. Né? Maísa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Legal, você vem, você encara um grande desafio, né? Bacana que você já imaginava ser essa empreendedora e aí surge a oportunidade, você agarra ela. Nesse momento, uma das coisas que a gente mais conversa com as nossas startups, né? A gente está aí nessa jornada empreendedora, e uma das coisas que a gente mais conversa com as startups, e uma das demandas muito grandes é em que momento eu devo contratar um profissional de marketing, em que momento eu tenho que contratar um cara comercial, em que momento... Ou seja, a gente sabe que a equipe é super importante. Que dica você pode passar para a gente? Né? Você entra na empresa para estruturar tudo isso e você tem aí uma habilidade, consegue fazer uma boa estrutura. O que eu gostaria de conhecer, e talvez todos os nossos colegas que estão aqui assistindo vocês, né, e recebendo esse conteúdo que vocês estão passando, o que a gente quer saber? Que informações você poderia passar para nós sobre a identificação de equipe, seleção de equipe, retenção de talentos? Em que momento você acha que a gente deve estar contratando, não contratando? Como é que você faz esse plano comercial? Você contrata alguém ou é você mesmo que faz? Estou vendo que você está louca para falar, então vamos lá. Cara, o momento de contratar é o momento que a gente tiver dinheiro para pagar alguém, né? Porque a grande questão do empreendedorismo, quando a gente começa, é que de início nem dinheiro a gente tem, só se a gente já nascer desde o princípio com alguma grana de investimento anjo, algo assim, né? Mas a gente... eu fui durante muito tempo a pessoa das vendas, do marketing e do atendimento. E estando dentro dos processos, eu vivi na prática a construção dos processos e a partir desse momento deu para estruturar o processo e aí passar adiante o conhecimento e começar a trazer gente para dentro de casa. Mas assim, não acho que isso como a gente passou, não acho que seja regra, e eu não quero colocar como sendo regra, porque cada um vai seguir a trajetória da forma como fizer sentido e da forma como as oportunidades se apresentarem ao longo do trajeto de cada um. Mas no nosso caso, eu entendo que fez muita diferença a gente ter seguido nós dois, eu e o Rodolfo, durante muito tempo com a mão na massa, assim, sabe? A gente já podia ter contratado, na verdade, muito tempo antes, mas a gente seguiu só nós dois por uma série de questões. Acho que o Rodolfo vai poder até complementar bem isso, que assim, a gente já tinha dinheiro em caixa, mas não significava que a gente já podia começar a gastar esse dinheiro. Até porque quando começasse a investir, aí já começa a curva, né, a barrigada que a gente tem que dar para começar a investir, ia começar muito antes. Então, como a gente segurou durante muito tempo, eu e o Rodolfo, na atividade operacional, o Rodolfo começou a empresa como eu-keep, depois eu vim, aí ficou 2-keep durante muito tempo ainda, porque a gente segurou muita coisa, aprendeu muita coisa para estruturar o processo, e aí a gente levou a empresa até lá na frente para então começar a trazer mais gente para dentro do time, para então começar a crescer. Então, com isso a gente ganhou tanto experiência do processo mesmo, do que precisava formatar e de como é que a gente passava o conhecimento adiante, e também ganhamos folga de caixa, né? Não começamos a queimar a caixa logo de largada, porque aí teria sido mais
mais complicado. Mas aí, de novo, não acho que isso seja regra. Foi o que funcionou para a gente. Maísa, uma coisa interessante que você está nos colocando, que a gente vê muito nas startups, em palestras, em discussões, a gente vê muito com as nossas startups também, é aquela história, né? Quando você tem a barriga no balcão, né? Você tem a sua musculatura ali, é mais fácil depois você liderar, né? Porque você passou por isso. Essa é a história que você está nos passando. Agora, é sempre bom lembrar, não sei se o Rodolfo quer complementar, mas é sempre bom lembrar que vocês começaram e lançaram uma empresa de sucesso, e hoje são um sucesso, num segmento extremamente competitivo. Como é que vocês fizeram, né, para conseguir abrir esse espaço? Né? O que vocês visualizaram no início? Vocês acharam, opa, estamos chegando, então os concorrentes vão todos sair da frente, deixar vocês entrarem assim de uma forma super tranquila? Como é que foi essa penetração de mercado? Como é que vocês conseguiram? Que dificuldades vocês tiveram? Não sei se o Rodolfo também quer complementar alguma coisa. Quer falar, Rodolfo? Posso falar. Complementando o que a Maísa falou, né, eu acho que mesmo se tivesse tido um investimento anjo no início, eu acho que seria, eu não sei na época como é que estava a nossa cabeça, a gente ia sair contratando um monte de gente para vender, mas eu acho que se a gente ia jogar dinheiro todo fora, né, eu acho que o papai do céu olhou e falou, não, vou dar dinheiro para eles ainda não, mas é porque, assim, coisa que a gente aprende quando está empreendendo. Se você não souber vender o seu produto, se você não conhecer o seu cliente, se você não conhecer seu público-alvo, se você não conhecer seu concorrente, se você não conhecer a forma de se comunicar com ele, você não vai conseguir ensinar para ninguém. E ninguém vai aprender isso por você. Ninguém vai aprender a vender seu produto por você. Ninguém vai aprender a divulgar seu produto por você. Então, não adianta você contratar a melhor empresa de marketing se você não souber passar para ela o que ela tem para fazer. Ela não vai fazer isso para você, ela não vai fazer pesquisa de mercado, ela não vai entender a dor do seu cliente, ela não vai saber conversar com o seu cliente. Assim como os vendedores. Então, eu acho que nesse momento que a gente fez muita coisa sozinha, né? Tanto eu aqui na parte de desenvolvimento, a Maísa na parte mais comercial, ela entrou, a gente aprendeu muito para depois, quando entrasse alguém, a gente conseguisse falar e a gente ensinasse ele a como vender, como divulgar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Rodolfo, só para complementar isso que você está falando, porque, assim, principalmente no começo, com algo novo, a gente tem uma premissa muito forte de qual é o valor que a gente está trazendo para o mercado, de qual é a dor que a gente resolve, de como a gente resolve aquela dor. Mas como o Rodolfo falou no começo, quando você vai de fato para o mercado, né, quando você pega ali o seu MVP que você lançou, que você vai tomar umas porradas e entender se aquilo ali tá de acordo com a premissa que você tinha mesmo ou não. E essa é a questão. No começo, a gente mesmo está construindo o nosso valor, está entendendo qual é o valor que a gente traz para a mesa, qual que é o que o cliente ganha contratando a gente. Então, a gente, empreendedor, é que tem que estar com isso, é o tal do Product Market Fit, né? Então, até a gente chegar nisso daí, até estar redondinho, como o Rodolfo bem disse, não adianta eu botar vendedor para dentro de casa, eu vou queimar dinheiro. E isso é um ensinamento que o Duton trouxe para a gente, né, Rodolfo, numa das conversas que a gente teve durante a estada no Startup Rio, que não interessa qual que é seu cargo, se você é CEO, se você é engenheiro, se você é desenvolvedor, se você é o empreendedor do negócio, você é vendedor. Você é o principal vendedor do seu negócio. Então, enquanto a gente não está com tudo bem setado ali, com a nossa proposta de valor bem bonitinha, modo de dizer, porque 100% redonda a gente nunca está. Mas enquanto o negócio já não está encaminhado, não adianta colocar gente para dentro do time. Você vai queimar dinheiro, bater cabeça e não vai estar redondo para você começar a ganhar corpo, né, Rodolfo? Deixa eu fazer uma Fernando, pergunta. sobre... Opa, temos aqui uma pergunta da Ivana. Então, quando a Ivana faz a pergunta, vem coisa boa, galera. Espera aí, vamos ver a Ivana aqui. Vamos lá, Ivana, por favor. Qual foi esse momento que vocês perceberam que estava, entre aspas, como você colocou, Maísa, redondinho? O que fez vocês perceberem que agora a gente consegue? Não teve esse momento. Assim, quando a gente já tinha clientes... porque as primeiras vendas são as mais doloridas. No sentido de que, como você ainda não tem muito cliente dentro de casa, consolidando a premissa de produto que você já tinha na cabeça, todo cliente que vier, eles vão dar sugestões no seu produto. Precisa disso, precisa daquilo.
Então, a gente fica meio perdido nesse momento do Product Market Fit, de entender qual dos clientes que eu escuto primeiro, porque eu não tenho uma base consolidada de clientes ali para falar, não, meu produto é esse, ou você compra ou você não compra, sabe? Então, quando a gente já tinha ali, aí eu não vou saber te precisar a quantidade de clientes, mas quando a gente já tinha uma quantidade mínima de clientes que já tinham validado o nosso produto do jeito que a gente tinha intenção de vender, naquele modelo de negócios, aí o negócio já estava estruturado para começar a ganhar escala, entendeu? Enquanto você não fizer as primeiras vendas, não tiver validado que é aquilo ali mesmo, eu acho que não está nem perto de estar redondo, né, Rodolfo? Mas eu acho que, assim, até hoje, né, até uma reunião que a gente teve ontem com o time de vendas, a gente ainda teve que ajustar coisinha de cá e de lá. Então, acho que sempre em constante melhoria sempre. Nunca vai chegar um momento que é aquilo lá. Pelo menos eu imagino que não. Em Rodolfo e Maísa, né, vocês tocaram num assunto maravilhoso aí para todos nós, que é um assunto que borbulha nas nossas cabeças, né? Em que momento tem que contratar, não contratar? E aí vocês trazem uma informação muito legal. E aí eu já vi duas mãozinhas levantadas, aí eu vou liberar para que eles possam fazer perguntas bem objetivas, primeiro o Leonardo, depois o André, mas antes disso, né, só ressaltando essa fala da Maísa e sua, que é interessante, né? Quanto mais eu, empreendedor, tenho na minha musculatura essa relação com o meu cliente, né? E esse fit entre problema, solução, solução, problema, você vai lá, você testa, você valida, né? Isso dá para vocês uma formação que não tem igual. E a Maísa traz uma coisa legal, né? Ninguém vai ensinar a você a vender o seu produto. A melhor agência de marketing, a melhor time de venda, você tem que treinar. Para você treinar, você tem que saber. Então, essa caminhada é muito legal. Léo, pode fazer uma pergunta bem objetiva? Bem objetiva. Estava assistindo uma palestra sobre telemedicina com a galera super. E aí um dos palestrantes mandou a seguinte frase: inteligência artificial é para pessoas que não têm inteligência natural. Então, assim, eu sinto que nessa área... Eu sou uma health tech, né? Então, eu sinto que nessa área de médicos, especificamente, os médicos têm uma certa rejeição ou dificuldade de aceitar a questão da tecnologia. A pergunta objetiva é essa: como é que foi essa conversa com esse povo de saúde, se foi tão difícil ou se eu estou pegando só os casca-grossa? Fala aí, Rodolfo. Foi difícil falar com o time de saúde? Você está mudo. O mercado de saúde, ele é um mercado, é um público muito exigente, né? Um público muito exigente que gosta muito de qualidade e tudo mais. A tecnologia gosta muito de qualidade e eles, assim, eu não sei como é que eu vou falar, mas a gente tem que saber até onde dá para ir também, né? Porque o momento que eles se sentirem ameaçados, se sentirem ameaçados, é claro que a gente vai ser sempre o grande parceiro deles, né? A gente nasceu para pegar na mão do médico e levar mais gestão para ele, desburocratizar a gestão, desburocratizar o faturamento, desburocratizar, aumentar a satisfação de paciente e tudo mais, a gente quer isso, mas existe muita, talvez, né, a inteligência artificial venha trazer alguma barreira em relação a isso por causa desse perfil de sensação de substituição e tudo mais, tanto é que a gente já sentiu isso em alguns momentos com as nossas automatizações de comunicação com o paciente, né? Então, no SHOSP ele consegue falar assim, ó, quando o paciente tiver feito um procedimento X e daqui 30 dias ele não voltou, manda uma mensagem assim, mas se ele, entendeu? Então tem como comunicar. Então isso gera algum, assim, nossa, mas e agora? Minha recepcionista, eu vou ter que demitir ela porque ela que faz isso. Enfim, eu acho que a inteligência artificial, ela vem não para substituir o médico ou o ato médico, ele vem para aprimorar e gerar mais eficiência. Quando eu digo eficiência, é gerar mais saúde mesmo para a população, para o paciente, porque hoje em dia o paciente é tratado, né? A gente trata doença, a gente não trata saúde,
a gente não promove saúde. A saúde no Brasil ela tem um grande foco em tratar doença e não promover saúde. Então, acho que a tecnologia vem com grande força aí para melhorar para virar essa chave da saúde. Legal, Eu queria... Maísa. Fala, Maísa, porque depois eu vou passar, porque temos ali uma mãozinha levantada. Não pode falar, Tá, Maísa. não, só para complementar a resposta do Rodolfo na pergunta do Leonardo. Leonardo, o marketing digital, ele cresceu muito no Brasil, aí, a RD Station, né, Resultados Digitais, como a grande que trouxe isso para cá, mas o marketing digital, ele cresceu muito no Brasil, não foi à toa. A gente, enquanto empreendedor, a gente tem a obrigação de comunicar para o cliente o que é importante ele saber para ele comprar o nosso produto. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, quando a gente começou, a gente tinha que explicar para o nosso cliente por que era bom ele vir para um sistema na nuvem, por que era bom ele não ter o negócio instalado no computador dele. Então, esse processo de evangelização, de educação de mercado, para que o mercado fique pronto para receber a solução que você está querendo trazer, ela faz parte, sabe? Por mais que seja uma dor dos caras, para eles se convencerem de que precisam usar aquele produto que você está oferecendo, a sua oferta de produto ela precisa vir junto com a educação do mercado que você quer conquistar. É só olhar resultados digitais, eles não ficaram grandes desse tamanho à toa, sabe? É exatamente isso que eles fizeram desde o começo. Legal. Maísa, deixa eu passar aqui para o André. André, faça a sua pergunta aí, bem objetiva, aí para eles dois poderem responder. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Maísa. Obrigado pela oportunidade. Uma coisa que você falou, Rodolfo, logo no início, né, quando você estava pensando no produto, no lançar no mercado, você tinha identificado, né, a questão que você tinha RPs grandes, poderosos, mas que somente grandes clínicas, hospitais poderiam ter acesso, né, por conta de custo. E aí vocês optaram, né, para trabalhar com consultórios, pequenas clínicas de médio porte, né? Se eu trouxer isso para a minha realidade é agro, né? Eu tenho uma startup voltada para o agronegócio, né? E aconteceu essa mesma situação. Quando a gente foi olhar mercado, a gente viu, cara, eu não tenho como hoje trabalhar com os grandes produtores de soja, milhares de hectares, milhares e milhares de toneladas de produção, né? Então, a gente começou a pensar quem é que está desassistido hoje em dia? São os pequenos e os médios produtores, né? Então, a gente caiu exatamente para esse nicho, né, do mercado, né, para esses dois perfis, e a gente está começando a trabalhar. Hoje a gente já está com o MVP já implantado, trabalhando com 2 associações brasileiras, já estamos com 4 fazendas trabalhando o nosso MVP, e a gente está correndo agora atrás de mercado, né, porque a gente está chegando na fase final, daqui a uns 2 meses a gente finaliza esses nossos focos, né, e correndo atrás de mercado. A minha pergunta é, como é que vocês foram atrás, qual a estratégia que vocês usaram para chegar nesses pequenos consultórios, pequenas clínicas? Vocês trabalharam com associações de médicos? Porque isso é uma coisa que a gente está enfrentando muito, é como chegar no pequeno, né, que é pulverizado. Eu acho que do mesmo jeito que você tem clínica e consultório, eu digo isso porque eu já trabalhei na área de saúde, eu já trabalhei na ANS, eu fui consultor da ANS durante alguns anos, e eu sei a quantidade de clínicas e consultórios espalhados por todo esse país. Isso também acontece com pequenos e médios produtores rurais. Como é que vocês trabalharam para chegar? Como é que foi esse garimpo inicial? Rodolfo, Maísa. André, boa pergunta, excelente pergunta. A gente, no início, inclusive quando a gente ainda estava em Goiânia e tal, a gente pensou, para a gente escalar, a gente precisa ir nas associações, nos sindicatos, né, nos conselhos e tudo mais. E a gente pensou, vamos, né, vamos. Aí era eu e a Maísa, eu cuidando da tecnologia, a Maísa venda, mas a gente às vezes ia juntos e tal. E a gente recebia muito não. Recebemos 100% de não desse pessoal, né? E aí a gente falou, puta que pariu, o que acontece? Né? O que a gente vai fazer? Primeiro que você precisa ter uma indicação para conversar com o pessoal lá, né? Com os maiores, as recepções vão bloquear a gente. E aí a gente teve uma conversa até com o pai da Maísa uma vez, e ele falou assim, olha, oi.
Você congelou um pouquinho, Rodolfo, mas Tinha voltou. dado uma travada, né? Pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Acho que travou. Rodolfo, está travado. Está travando, Rodolfo. Vê o que está acontecendo. Não, A gente recebeu muitos não. Espera aí um pouquinho, está travado. Vocês me ouvem? Agora eu acho que voltou. Voltou? Está oscilando, Rodolfo. André? Rodolfo, espera aí uns segundinhos que deve voltar ao normal. Está tendo aí uma mexida na internet. Daqui a pouco volta. Será que a internet aqui? Dá uma olhada aí. Agora está melhor. Está melhor? Tá. Caraca. Eu acho que está travando. Mas, Rodolfo, tenta ver se você consegue resolver. A Maísa vai ocupando aqui e falando mais um pouquinho. Melhorou? Agora melhorou. Tá, desde agora vai ficar melhor. Troquei aqui a internet. Mas, enfim, André, quando a gente foi tentar ir nos grandes, a gente recebeu nãos, nãos e nãos. E aí eu fui perceber que a gente precisava ter uma porta de entrada, né? Alguma indicação, alguma coisa, e a gente não tinha. E aí, até numa conversa que eu tive lá no comecinho, com o pai da Maísa mesmo, a gente aqui nessa dificuldade, né, de vender e tal, estava muito difícil. E aí ele falou assim, é trabalho de formiguinha, vocês vão ter que bater na porta do consultório, ir lá, bater na porta e convencer ele, trazer ele para dentro, mostrar para ele que ele vai ser bem atendido e tudo mais. Só que isso não fechava no fim das contas, né? Não fecha, a conta não fecha, porque você vai bater nas portas, você vai conseguir quantos por mês? Né? Muito trabalho, mas no fim das contas foi a única forma que a gente achou de vender. Ou vendia dessa forma, ou senão a gente ia ter que gastar 6 meses para conseguir falar com uma pessoa aí de um sindicato, e mesmo assim tem que... O que ele vai ganhar com isso? Como é que vai ser? Como vai ser essa parceria? Então, além de ser entidades políticas, tudo demora muito, tudo é muito... Assim, E acabou que a gente falou assim um dia, falou, não, vamos vender, vamos ligar para o pessoal, consultório. Aí tinha consultório assim, que falava, não, vem aqui, a gente ia lá, né, quando era em Brasília ou em Goiânia. E foi isso, porta em porta, não tem... Conosco não teve facilidade em relação à venda em atacado, não. Pelo menos no... Rodolfo, deixa eu perguntar para você, para a Maísa, a seguinte questão. A gente sabe, né, que o setor da saúde é um setor tradicionalmente extremamente conservador. Se você pegar 2019, dezembro de 2019, eu conheço uma galera que se formou em medicina, felizes da vida, e em março de 2020 voltou todo mundo para a sala de aula porque ninguém sabia mexer com telemedicina. Nunca ensinaram telemedicina para essa garotada e tal. E aí, quando a gente pega a Covid-19, a gente vê aí mapas de estudos que aparecem toda hora, empresas que quebraram e tiveram muita dificuldade com a Covid, e empresas que souberam aproveitar a Covid. Então, com a Covid, né, o Conselho Nacional de Medicina, ele acaba abrindo aí espaços, né, e liberando uma telemedicina, que era uma briga antiga no Conselho, que nunca se liberava. Como é que vocês conviveram aí com a Covid? Como é que foi a Covid para vocês? Facilitou muito, não facilitou? Você acha que ela foi uma antecipadora do futuro e mudou um pouco essa galera médica? Né? Eu falo de cadeira porque eu sou casado com uma médica, né? Eu tenho um espaço de coworking de médico, então eu conheço bem o quanto que eles são conservadores. Como é que vocês veem isso? Como é que foi a relação de vocês com a Covid, com esse momento? Eles são tão conservadores que em 2018 eles tentaram lançar a telemedicina, não lançaram, e aí só na pandemia, mesmo assim, depois de algumas semanas, que eles abriram mão de segurar a telemedicina, né? Então, é tudo com muito cuidado, né? Na área da medicina, tudo é feito com muito cuidado. Inclusive, né, um ponto que você falou, que na faculdade eles não têm aula de gestão, eles não têm aula de financeiro, eles não têm aula de tecnologia. Então, outro desafio que a gente teve, tanto de educar esse cliente, né, para mostrar que a tecnologia pode ajudar, como
trazer para ele a novidade, né, sem invadir ali o jeito que ele faz. Tem gente hoje em dia, tem médico hoje em dia que faz tudo no papel, do mesmo jeito, entendeu? Então, eu acho que é tudo questão de tempo, né? Claro que o tempo na medicina é um pouco maior do que nos outros momentos, só que com a pandemia, tudo acelerou muito. Eu acho que para todas as áreas, não somente na medicina, a telemedicina foi liberada. Quando ela foi liberada, a gente mudou todo o nosso roadmap, todo o nosso foco para desenvolver foco na telemedicina, no pagamento online, na assinatura digital de documentos. Foi uma guinada muito grande da empresa, né? Como o pessoal diz, que a gente estava trocando pneu com o caminhão andando, então foi um negócio muito tumultuado, né? Todo o time em home office, a gente teve que fazer muita mudança em pouco tempo, mas, assim, querendo ou não, adiantou muita coisa que não estaria adiantado como está hoje se não tivesse a pandemia. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para você e para a Maísa. Fiquem à vontade se vocês quiserem responder ou não, entendeu? Mas é aquela pergunta que todo mundo gostaria de saber. Qual foi o momento mais difícil da XOSP? Algum momento você pensou em parar, desistir? Como é que foi isso aí? Como foram esses percalços? A Maísa está rindo. Ó. Em que momento? Será que você falou, cara, é tão difícil, esses caras são tão conservadores que eu vou voltar lá para o meu hospital, vou continuar trabalhando? E pensou em desistir, não pensou? Só o Eric colocou aqui quantas vezes, acho que é mais fácil saber quantas vezes, né? Porque, assim, não sei se teve um momento mais difícil, assim, são vários. Muito tempo atrás, a gente em Goiânia ainda, eu lembro claramente de ter conversas com o Rodolfo, né? E aí a gente, muito sem grana ainda, não estava faturando, não estava vendendo muito, e aí a gente, putz, nossa, como é que faz? Não tem dinheiro. Aí é um problema para lidar. E eu lembro do Rodolfo falando, não, mas quando tiver dinheiro vão ser outros problemas também. Fica tranquila que os problemas eles não acabam, eles só mudam, né? E é realmente isso, assim, acho que teve... Eu não saberia elencar, Rodolfo, você saberia elencar um momento específico que você pensou em desistir? Eu acho que Olha só, eu diria, Maísa, inteiro. eu diria que a galera, os nossos participantes aqui, está todo mundo com o olhinho brilhando, hein? Porque isso é uma questão que eles vivenciam diariamente. Rodolfo, o que você tem a complementar aí? Eu acho que, assim, a nossa jornada, ela não foi muito glamurosa, né? Então, isso, só dessa forma, já fala como foi complicado, né? Porque você, quando é startup, você é muito pequeno e tem que fazer muito do seu braço, ninguém vai te ajudar, é uma jornada muito solitária, Então, ou você faz, ou ninguém mais vai fazer, E aí, quando você fala, porra, mas está tão difícil, né? A hora que você olha, 4 horas da tarde, um grande cliente reclama do negócio, outro cliente saiu, churnou, uma venda não foi feita, puta que pariu, aí vem um imposto, né, para você pagar um boleto, você esquece a multa do boleto. Aí você fala, puta que pariu, né? Desculpa a palavra aí, pessoal. Legal. Mas aí você pensa, vou desistir, aí você olha para trás e fala, mas e se eu desistir? O que vai virar o meu sistema? O que vai virar o meu propósito? O que vai virar a saúde no país? Eu não posso desistir, não tenho essa opção, mas assim, as dificuldades são muito grandes, né? Que eu acho que sempre, né? Sempre é como se fosse uma montanha-russa. A hora que você respira, já vem uma queda, uma adrenalina imensa, mas no fim das contas, o que importa é o propósito, né? A gente sabia que a gente ainda não conseguiu, a gente está melhorando, né? A gente não conseguiu chegar no nosso propósito, que é melhorar a saúde no Brasil, mas agora com essa fusão, né, tudo vai ter um pouco mais de celeridade e tudo mais, e esse é o nosso propósito, mas, assim, é difícil. Pelo menos a nossa jornada foi bem tumultuada, mas, assim, foi com grande prazer que a gente tocou tudo isso. Rodolfo, deixa eu pensar aí, né, uma pérola que você traz para nós, que todos nós, startups, de uma certa forma, ou a gente explicita mais ou a gente explicita menos, mas você explicitou com uma elegância muito grande. O meu propósito, né, eu fiquei até emocionado aqui, o meu propósito é mudar a saúde do Brasil. Isso é muito bom de ouvir, isso é muito legal, porque é algo que a gente precisa. A gente sabe que cada startup que faz a sua jornada aqui
Startup Rio tem um propósito, né, de grandeza como esse, né, um propósito social, um impacto, que é fundamental a gente mudar alguma coisa para melhor. Isso é muito legal. Nós temos várias perguntas aqui no chat. Eu queria ver se a Thaís está aí. Thaís, vamos começar a ler essas perguntas. Tem muita coisa aqui interessante. Desde querer saber por que o nome do chat, por que o nome é XOSP. Calma, não responde ainda não. Não responde. Não, tem uma fila aí. Tem muitos comentários, Fernando. Então, vamos começar pela primeira pergunta. O André perguntou lá no começo, né? Como foi que ele trabalhou no mercado de clínicas e consultórios e qual o perfil predominante de clientes hoje? Essa é a primeira pergunta. O nosso foco, por causa do TIS, é clínicas de maior porte, de pequeno a médio porte. A gente consegue levar mais valor para eles. A gente tem o objetivo de atender de grande porte, mas o nosso foco é neles porque a gente consegue levar mais valor, resolver melhor a dor, né, desse pessoal. Só que a gente atende muito consultório. Então, se você for ver na base, né, dependendo do ponto de vista, tem muito consultório, mas em relação à quantidade de médicos, tem muita clínica. Mas esse é o nosso foco em clínicas de pequeno e médio porte. Beleza. A segunda pergunta já é qual o significado no nome da empresa. O que é XOSP, hein, gente? Sistema hospitalar. S de sistema, hóspede hospitalar. É porque o sistema, lá no projeto final era para ser um sistema hospitalar. Ele ia se tornar um sistema hospitalar. Mas aí no meio do caminho a gente pivotou e ficamos aqui nas clínicas. Quando foi para o mercado, né, Rodolfo, você viu que a oportunidade estava melhor nas clínicas. A oportunidade aqui era muito maior. Nem explicado, obrigada. Outra pergunta, hein? O que teria funcionado em termos de comunicação que vocês só perceberam mais tarde? Comunicação com o cliente, de contato com o cliente? Acredito que sim. Cara, um ponto que eu vejo... Sim, seria isso, Maísa, comunicação com o cliente. Legal. Obrigada, André. Eu acho que a comunicação da proposta de valor, do que a gente se propunha a fazer, porque no começo, a gente não tem muita certeza, não que agora a gente tenha, mas no começo a gente não tem muita certeza de nada. Então, se eu não estou vendendo, se não está entrando cliente, meu produto ainda está muito incipiente, a gente tem muita insegurança e até insegurança no qual é o valor que a gente está se propondo a trazer para esses clientes. Então, no começo, a gente ficava muito nesse negócio de escuta um cliente aqui, escuta um cliente ali, faz uma modificação no produto, faz outra. Então, acho que essa comunicação de, a minha proposta de valor é essa, é isso que eu tenho para te entregar, é isso que você vai ganhar, a gente vai perceber mais tarde, mas eu não sei se teria como perceber isso antes também, né? Porque é de bater cabeça que a gente vê que, não, o nosso caminho é esse, a nossa proposta de valor é essa daqui, obrigada pela sua sugestão, mas não é isso que eu me proponho a fazer, o que eu estou aqui para entregar é isso, sabe? Legal. Tem uma outra pergunta do Matheus. O quanto foi importante focar nos seus primeiros clientes, né, os early adopters, e retê-los ao longo da jornada de crescimento da empresa? O Rodolfo citou lá no início que alguns dos seus primeiros clientes ainda hoje são seus clientes, né? São clientes permanentes. Me fala, como que vocês construíram essa jornada com eles? Olha, o XOSP, assim, eu vou falar um negócio para aí. Um negócio muito importante do XOSP, que foi, ele começou comigo desenvolvendo e tudo mais, eu falei, vamos, e não validei, não fiz aquele exercício que o Startup Rio faz aí no início, né, com o Sebrae e tudo mais. Isso deixou minha jornada um pouco maior. Só que, no fim das contas, né, a gente fez os early adopters lá que a gente conheceu, eles trouxeram muito insight para a gente. E, em troca disso, né, muitas regalias ali do sistema para eles, que, no fim das contas, a gente acabou criando o nosso Product Market Fit baseado nisso e entramos no mercado com uma força um pouco maior. Então, esses early adopters foram extremamente importantes para a gente. A gente tem uma cliente que é uma faturista que ela trouxe
quase toda a base de cliente dela para usar o SHOSP para facilitar o faturamento dela. E com isso, né, Early Adopter, a gente desenvolveu muita coisa ali baseado nos insights que ela trouxe, né? Então, acho que assim, o cliente é muito importante. Claro que no início, né, claro que a gente desenvolveu a startup, a gente precisa dos primeiros clientes. Os primeiros clientes que a gente teve foi da minha família inteira é médica, então eu tive ali, mas o que contribuiu mesmo foram, de fato, esses early adopters que a gente teve espalhado pelo Brasil inteiro, né? E são clientes que a gente faz questão de manter o relacionamento VIP até hoje, né? São clientes que têm o meu contato pessoal e do Rodolfo, são clientes que às vezes a gente vai alguns de São Paulo, vai em São Paulo, a gente visita presencialmente, né? É aquela manutenção ali manutenção das relações, né? Manutenção dessas relações, né? É essencial. Muito bom. Ainda sobre comunicação, tem uma pergunta aqui do André, né? Qual modelo tem funcionado, então? É o marketing direto, inbound, ou o que trouxe, na verdade, a melhor conversão dentro da comunicação? Inbound. Foco em crescimento orgânico, SEO e marketing inbound. Perfeito. Muitas perguntas... Mas assim, a gente é totalmente defensor do inbound marketing. Foi o que fez a gente chegar até aqui, mas no começo mesmo, os primeiros leads com quem a gente começou a falar é o que qualquer especialista de inbound marketing fala que a gente não pode fazer de jeito nenhum, que foi lista comprada. Porque no começo, tipo, a gente podia ficar um tempo ali nutrindo e captando leads? Podia, mas quando a gente não tinha ninguém para começar a trabalhar, foi lista comprada e eu no telefone, ligação zona old school, venda na marra mesmo, para começar a criar os primeiros. Mas depois que começou a ter uma folguinha de leads, aí é o inbound marketing bem feito, saudável. Legal. Obrigada, mas as perguntas no chat finalizaram. Eu vou passar agora para as mãos levantadas. A Maria... Thaís, oi. Antes de passar para as mãos levantadas, me permite, eu queria, né, o Rodolfo, ele foi da Startup Rio no passado, ele fez a jornada, e quem acabou convidando o Rodolfo foi a Cláudia. E eu queria, Cláudia, depois de toda essa fala que o Rodolfo fez, o que nós ainda poderíamos perguntar e não perguntamos? O que você acha ainda que tem suco para tirar, aquele suco que ele já trouxe, para a gente melhorar ainda mais aí essa apresentação deles, que são excelentes? Então, até o pessoal está perguntando muito do início, mas quando a gente fez o convite, era para eles contarem a jornada toda. Eu ainda não vi eles contando como é que foi começar a ter corpo, começar a negociar, a questão de adquirido, não é adquirido. O Rodolfo mesmo, quando a gente conversou, ele falou assim, ai, Cláudia, mas esse pessoal tem que ter noção que não existe só essa forma. Eu falei, ótima pergunta para responder lá na hora, não é não, Rodolfo? Então, aqui estão duas perguntas. Dá mais uma ideia assim, do pós, né? Para eles verem como é que foi essa jornada mais para perto de agora e como é que foi a situação aí da adquirência que vocês tiveram, né? A experiência, né? É isso. Legal. Obrigado, Kátia. Cláudio. A gente teve um crescimento muito orgânico. A gente nunca pegou dinheiro de fundo, né, de investimento private, enfim. Sempre foi muito orgânico e bootstrap. Então, tudo aconteceu muito no seu tempo, não vou dizer devagar. O aluguel do escritório, a expansão do escritório, né, a exposição na feira hospitalar. Então, foi tudo muito fruto do nosso trabalho, do que a gente fez e do valor que a gente gerou, né? Eu acho que o mercado, ele absorve as coisas boas. Então, o mercado, tanto pelo nosso público-alvo, quanto dos nossos concorrentes e dos outros stakeholders que estão aí trabalhando para melhorar a saúde também. Mas, assim,
não sei se eu respondi a sua pergunta, Cláudia, mas nosso crescimento foi sempre muito Muito de relação, né, não, Rodolfo? Muito de relação direta, muito de relação direto, manga arregaçada e vamos embora, né? Assim, só reiterar que, mais uma vez, não sei se isso é o certo, se isso é o errado, é o que funcionou para a gente, sabe? Quando a gente entrou nesse mercado, existiam só os softwares legados, os softwares que o professor da faculdade, do médico, já fala para ele que funcionam. Então, assim, a gente entrou evangelizando um negócio muito novo. A gente não entrou num negócio que já estava super competitivo. Se a gente fosse entrar nesse mercado agora, dificilmente a gente teria sucesso fazendo do jeito que a gente fez. A gente provavelmente já precisaria entrar com uma grana na mão e tudo mais. Então, acho que isso depende muito. A gente entrou num mercado muito virgem e a gente construiu muito desse nosso mercado, né? E aí foi total relação, não pegamos grana. Se tivéssemos pegado, talvez a gente tivesse, enfim, crescido mais, a gente podia ter tido uma trajetória diferente da que a gente teve. A vantagem de não ter entrado investidor é que num momento de exit como esse, está tudo na nossa mão, né, Rodolfo? Não tem ninguém para a gente dividir, então... Olha o sorrisão, olha o sorrisão. Olha só. Mas é isso, assim, eu acho que tem vantagem e desvantagem em todos os modelos. Esse foi o que funcionou para a gente, relação, bootstrapping, e é isso. Tá, o que eu queria até comentar, que você comentou lá atrás, eu prestei atenção e encaixa na sua fala, Maísa, é que quando a gente também entra num mercado virgem, como você falou, vamos dizer assim, o trabalho de educar o cliente também é muito maior. Então, tem um lado, tem o outro, tudo tem vantagem e desvantagem, a gente tem que saber o que encaixa na gente, né? Exatamente. Cláudia, deixa eu colocar uma questãozinha aí, né? A gente está vivendo uma época que todo mundo fala de inovação, né? E a tecnologia digital está trazendo isso. Então, o que não foi dito aí, mas é a história, é que não é que era um mercado virgem, é que vocês trouxeram uma inovação para o mercado, a partir da observação de vocês das dores e das coisas que eram necessárias naquele mercado. E hoje o que acontece? Vocês mesmos contribuindo para mudar esse mercado. Vocês inovaram, introduziram novas coisas, e agora as demandas se tornam diferentes, até por conta do que vocês criaram. Exatamente, Neme. Exatamente. Muito bem contribuído. E muita gente fazendo esse trabalho. Rodolfo. A segunda parte da pergunta é como é que foi, né? Eu ia falar sobre isso. Bateu na porta, vocês que bateram, caiu de paraquedas, como foi aquela... Na verdade, Cláudio, a gente complementando o que o Neme disse, a gente veio com outra proposta, né? Quando o SHOSP nasceu, ele tinha outra proposta. O mercado é extremamente concorrido, né? Muitos players aí trabalhando nele, mas como a Maísa falou, uns players legados que estavam ali fazendo um trabalho do século passado. Então a gente veio com outra proposta, com mais educação e tudo mais, e outros players surgiram ali naquela época, né? E a gente participava dos eventos, conhecíamos eles, e eles estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Entregar um sistema com usabilidade boa, um atendimento de qualidade, né? E educação no fim das contas. Tanto é que nosso YouTube, né, tem muito vídeo que a Maísa fez, e isso fez abrir o mercado, abrir esse mercado. E com isso, né, a gente que estava ali no mesmo patamar, a gente se conversava. Então, o que aconteceu? Desde 2018, a gente conversa com o pessoal do nossa concorrência, o pessoal do mercado, e em dezembro, né, dezembro do ano passado, a gente teve uma conversa, a gente recebeu um convite, tá? Foi um convite que a gente recebeu para fazer as primeiras conversas e entender como é que era tudo isso, essa união. E começamos, então, desde dezembro que a gente estava nesse papo aí com eles e tudo mais, mas
assim, gente, sempre confiante e garantindo que a gente queria sempre garantir nosso propósito, não queríamos mudar o propósito independente de qualquer coisa, e se isso não acontecesse, a gente não participaria do deal. Então, isso que trouxe, né, que contribuiu para que a gente entrasse, para que a gente fizesse, porque o SHOSP, ele nunca na vida, acho que eu nunca pensei isso, mesmo que eu vejo outros colegas falando, ele nunca foi construído para ser vendido. Ele não foi construído para ser vendido. Eu deixava isso muito claro aqui com todo mundo, né? A Maísa também compartilha desse mesmo pensamento, mas calhou de acontecer isso por um propósito, para dar um pouco mais de celeridade no propósito e a gente conseguir levar mais valor para o nosso cliente. Então, só complemento. Inclusive, né, nas conversas que a gente teve com nossos investidores, com quem a gente tentou, né, pegar investimento e não conseguimos, era de que startups que são criadas com o propósito de serem vendidas são muito mal vistas, né? Então, assim, só um feedback que eu trago aí para esses novos empreendedores. Quando você cria um negócio de início, já pensando na venda, não é que não vai ter sucesso, pode ter sucesso, mas você precisa ter muito mais segurança no modelo de negócio que você está construindo, já que você já está construindo o negócio inteiro como para ser vendido. Tipo, a gente estava construindo o produto e a gente já tinha o desafio de vender o produto. Se você já está construindo a empresa para a empresa ser o negócio que você vai vender, aí você tem que ter muito mais segurança naquilo que você está fazendo. Acho que não existe certo e errado. Tudo bem quem constrói o negócio do zero já com o propósito de vender, só não era o nosso caso. Assim, a gente não era contra vender, longe disso, mas não era para isso que a gente estava empreendendo. A gente estava empreendendo porque a gente acreditava no que a gente estava fazendo, a gente queria mudar a realidade de onde a gente estava, né, do mercado em que a gente estava inserido. E a gente teve outras conversas, né, só para deixar isso claro, Rodolfo, porque nós começamos a conversa com a AFIA no final do ano passado, parece que foi a primeira conversa que a gente teve na vida. Não, a gente teve várias conversas desse tipo ao longo de toda a nossa trajetória, só que não fizeram sentido para a gente. E aí, essa foi a conversa que a gente falou, não, beleza, é uma galera parruda que está alinhado com o que a gente quer fazer, tem muito mais estrutura, muito mais possibilidades, acreditam nas mesmas coisas que a gente, vamos embora. Aí a gente seguiu a conversa, aí demorou só 6 meses. Legal, Maísa. Eu fiquei... Ótimo. Eu vou passar de novo aí para Fernando, deixa eu te interromper. Não, vou passar para a Thaís liberar as mãozinhas aí. Fala com a Aninha. A Aninha está com a mãozinha levantada, por favor. Eu estava querendo colocar uma coisa que me veio muito presente na fala de vocês, né? Vocês colocaram e falaram bastante sobre essa questão da comunicação e eu costumo muito levantar a bola do escutar, né? Do diálogo, de como a venda e a parte comercial e essa parte de comunicação tem a ver com uma boa escuta. Para mim, é escutar tanto os sinais da própria empresa, quanto escutar o cliente, quanto escutar a equipe, quanto escutar, enfim, várias dimensões da escuta, né? E aí vocês falaram muito da relação. Foi tudo relação, foi fazer trabalho de formiguinha, e eu queria, perguntar para vocês quais que são esses sinais que vocês viram durante essa relação que foram indicativos de que vocês estavam fazendo um processo que vocês estavam satisfeitos. Eu acho que esses sinais é justamente isso, essa escuta da qual eu estou falando, que para mim é fundamental dentro desse processo de empreender. Legal. Esse ponto que você está trazendo de os sinais é extremamente importante quando a gente pensa na relação, porque assim, relação por relação, se você não está chegando em lugar nenhum, você só está trabalhando igual um doido, então realmente não resolve, tem que ralar com algum propósito, né? Então, nada do que a gente fez para chegar até aqui era coisa que a gente já sabia ou que ensinaram para a gente antes da gente começar, né, Rodolfo? A gente foi aprendendo muito ao longo do processo, então até formar time,
até realmente a gente parar de ter turnover de equipe, até conseguir passar para o time que estava com a gente, o que era esperado deles, saber como cobrar deles a performance, o que era a performance esperada, quais eram os resultados chaves que indicariam para a gente que a gente estava tendo sucesso. Cara, isso foi construído ao longo do processo. Os próprios key results, a gente não sabia o que era para esperar. A gente parte de premissas. Eu parto da premissa que o que eu preciso avaliar é o NPS. Beleza, estou lá avaliando meu NPS, mas só isso, meus clientes continuam saindo, minha receita não está aumentando. Não, então, peraí, não vale só o NPS, deixa eu ver como é que está o churn, deixa eu ver por que os caras estão saindo. Isso foi sendo construído ao longo do processo também, sabe? O que a gente precisava olhar e o que era importante para a gente medir o sucesso da empresa, a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Não sei se eu consegui responder. Entendi. Sim, claro, entendi que foi mesmo um processo. E aí o que eu percebi na tua fala foi duas coisas. Que você falou da hipótese, né? Eu tinha uma hipótese e aí eu fui checando as minhas hipóteses. Mas eu acho que como se chama? Não há como checar boas hipóteses, por muito que elas sejam muito boas, sem boas perguntas, né? E aí eu costumo dizer que há várias artes dentro da comunicação e uma delas é a arte de escutar, que é essa primeira questão da disposição de trazer essa informação para dentro de si, a arte de perguntar, né? E a arte de pedir. Então, eu relaciono muito essa arte de fazer hipóteses que você colocou com a arte de pedir, pois toda hipótese tem uma afirmação, tem uma necessidade dentro dela, e a arte de perguntar tem que estar junto. Se você tem uma hipótese, mas você não sabe qual pergunta você está fazendo, né? Você nunca vai saber se essa hipótese, como confirmar ou não confirmar essa hipótese. E aí seria bem interessante ouvir mais opiniões e outras, enfim, outras opiniões sobre isso. Não sei como vocês veem. Vocês estão me ouvindo direitinho, então, né? Estamos ouvindo, Rodolfo. Acho que nada no mercado, nada é imposto. Você pode pegar R$1 bilhão e tentar impor alguma coisa que, se o mercado não assimilar, você não vai conseguir impor. E é nisso que entra essa parte da comunicação que você comentou. A gente teve que escutar nosso cliente. A gente trouxe ali, porque principalmente desenvolvedor, né, pessoal de produto, fala assim, nossa, eu vou desenvolver isso daqui e vai ser lindo. O cara vai amar, porque eu estudei com um grande, né, cara lá que isso aqui vai ser lindo. Mas o cara não gosta. Se a gente não tiver se a gente empreendedor não tiver esse skill de escutar, fala assim, não, por que ele não gostou? O que aconteceu? Fazer as perguntas, né? Fala assim, por quê? Onde é que você clicou que você não gostou? Essa cor? Mas onde você viu que é bom? Então, assim, sempre, né, constantemente, a gente teve que fazer esse exercício para evoluir e entender o que o cliente quer, né? Justamente com esse exercício da comunicação. Rodolfo, legal. Deixa eu passar aqui, né, a Thaís, que está coordenando as perguntas, mas tem uma mãozinha levantada há muito tempo, que é da Maria. Maria, por favor, faça a sua pergunta, Maria. Essa mão Olá, todos. Boa noite, tudo bem? Não tem problema, eu estou aqui na fila esperando. Tá tão bom a apresentação de vocês, é tão gostoso de ouvir experiência, que não tem problema não estar levantada há muito tempo, não. Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ouvir a história de vocês. Eu sou da área da saúde, então é sempre muito maravilhoso encontrar empreendedores na área da saúde. Pelo que eu vi da formação de vocês não eram da área da saúde e entenderam uma dor frequente na vida de nós profissionais. Eu não sou médica, eu sou dentista. Inclusive, eu não tenho uma pergunta para falar para vocês, é mais uma troca mesmo de experiência. E, embora eu seja dentista, eu fui fazer meu mestrado em telesaúde. Eu nem sei se vocês sabem, mas aqui no Rio a gente tem um polo de telesaúde e tem vários profissionais, então pode ser inclusive uma área interessante de vocês trocarem ideias com esses profissionais que estudam só essa área. E eu lembro que quando eu estava fazendo meu mestrado, todos os meus colegas olhavam para mim como se eu fosse um verdadeiro ET.
como assim você é dentista, está fazendo uma área... Que é isso? As pessoas nem sabiam o que eram, né? E esses mesmos colegas que falavam que eu era doida, foram os que me perguntaram um monte de coisa na época da pandemia, porque, na verdade, foi uma grande surpresa. E eu lembro que uma época eu fui viajar, eu fui para fora apresentar o meu trabalho, porque eu desenvolvi um aplicativo no meu mestrado. Em Luxemburgo, e eu via como estava tão mais avançado lá fora e que eu não era uma verdadeira ET lá, né? Eu era aqui. E aí a minha troca com vocês seria isso. Eu achei muito bacana vocês atenderem uma dor, falar de saúde, mesmo não vivendo ela no dia a dia, na parte clínica, eu diria. E se vocês já pensaram em expandir isso para outras áreas da saúde? Porque uma das coisas que eu tenho mais dificuldade hoje com ferramentas de sistema de informação no consultório é que elas são caixinhas muito prontas. Então, eu tenho dificuldade de personalizar, por exemplo, o meu prontuário. Já vem um prontuário pronto, engessado. Eu não conheço muito a ferramenta de vocês, mas são coisas que vocês poderiam até pensar. É isso. Legal, Maíra. Legal, Maria. Mas dá uma olhada no SHOSP lá. Você consegue fazer o que você quiser no seu prontuário. Colocar tem campo. odontograma, você cria os seus formulários. Fica à vontade. É maravilhoso. E é uma coisa que vocês falaram que eu achei muito legal, por mais que eu seja antenada, você vê, eu não conhecia ainda vocês, porque a gente tem um universo de coisas para conhecer. E como que hoje, pelo menos, eu sou professora também na faculdade, né? Hoje os meus alunos me perguntam qual é a ferramenta que eu uso, aí eu indico, eles vão usando também. Então, assim, não é uma coisa que é muito divulgada. Parece, a gente conhece um monte de material, mas tudo que é voltado para a gestão do nosso consultório, que a gente não deixa de ser empreendedor e empresário, né? A gente não faz a menor ideia. Legal. Maíra, realmente, legal, o marketing... Fala, Rodolfo. Fala. Não, só complementar aqui o marketing, nessa área da saúde, o marketing boca a boca, ele é um dos mais eficientes que tem. Então, assim, o médico, né, o dentista ali, professor, igual a Maísa falou, faz total diferença nisso. Isso que você falou, Maria, por mais que você esteja integrada, que você saiba o que estava acontecendo, você ainda não conhecia a gente. E do nosso lado é a mesma coisa, por mais que a gente esteja engajado, esteja anunciando, esteja investindo em marketing, também não é todo mundo que conhece a gente. Então, assim, é uma luta dos dois lados para conhecer a todos, né? Para quem não conhecia, agora tem aqui no chat o site de vocês, então, por favor, todos têm a oportunidade de dar uma olhadinha lá dentro. E também tem um outro link muito importante, que é o link da avaliação, gente. Então, agora que a gente está na reta final, por favor, respondam também nosso link da avaliação. É sempre importante coletar esses feedbacks, beleza? Olha, eu vou olhando aqui as mãos levantadas, tem a mão do André e depois do Albert, certo? O André deixou a mão dele lá porque ele não abaixou. Eu acho que é o Albert agora. Não, é nova pergunta. Não é nova pergunta. Desculpa, André. Não. Posso fazer? Por gentileza. Rodolfo e Maísa, né? Falando ainda de mercado, né? Vocês entraram virgens no mercado virgem, né? Eu não entendi. Vocês entraram virgem no mercado ou se era um mercado que era virgem? Porque, como eu falei, eu estava na ANS, na AMS também da Petrobras, eram mais de 39 mil credenciados, muitos já tinham sistemas para pequenos consultórios, pequenas clínicas, né? Nessa hora, tanto no início como agora, né? Vocês focaram e continuam focando, filtrando somente consultórios e clínicas que não têm sistema algum? Ou vocês no início também bateram na porta de vários que já tinham sistema? E como é que vocês trabalharam, né, para tirar quem já tinha sistema e colocar o de vocês? Qual foi o nível de inovação, né, que permitiu, né, se vocês estejam trabalhando também, essas pessoas que já têm sistema, permitiu você desbancar esses participantes, esses outros players que já estavam no mercado? André, é mais fácil a gente colocar o nosso sistema em uma clínica ou consultório que já tem sistema do que uma clínica que não tem sistema. Ele já está um pouco mais acelerado, né, mentalmente nessa parte tecnológica. Então, é uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho. Mas a gente entrou no mercado virgem em relação a inovação, vamos dizer assim. A gente começou a explicar para o pessoal e a gente sentiu que desde nossa jornada o perfil do cliente vem mudando. Por quê? Por causa dessas coisas que acontecem, né?
o médico já começa a se entender melhor com a tecnologia, a clínica começa a ter uma internet melhor, começa a investir mais em computador, ele começa... Então, o perfil, né, do nosso cliente lá em 2014, hoje em dia é totalmente diferente, o cara está muito mais antenado nas coisas, sabendo como que funciona. Esse é um mercado que tem muita concorrência. Então, esse foi um dos maiores problemas que a gente teve para pegar investimento. Pelo menos, assim, não para pegar investimento, desculpa. Mas quando a gente ia fazer pitch, né, aí alguém ia dar algum comentário lá das bancas, falar, não, mas esse mercado é muito concorrido, você vai querer entrar nele, você nunca vai conseguir ter sucesso, você nunca vai conseguir investimento. E a gente, assim, ficava bem assim, desmotivado com isso e tal, mas nunca largamos as coisas, né? Nunca largamos a garra que a gente teve, mas no fim das contas, se você for pensar bem, é um mercado concorrido, mas que não existe um líder primeiro e que não existe alguém que toca a ponta da inovação, da tecnologia e fala assim, nossa, esse cara aqui resolve o problema dele. Então, não existe. Então, pelo menos ao meu ver, naquela época, quando a gente estava fazendo esse speech, era o melhor mercado que tinha. Era o melhor mercado que tinha. Porém, a gente recebeu uns feedbacks desses, assim, horríveis, que eu acho que ninguém devia dar um feedback desse para uma pessoa sem conhecer o negócio. Então, é um mercado que dá para você ir, dá para você expandir, dá para você liderar. É um mercado imenso, que não tem regulação, que não tem muita barreira de entrada, porém, assim, a barreira de... Então, se você conseguir ganhar a confiança dele, você tem ele fidelizado o resto da vida. E tem um mercado muito grande, muito grande. Só complementar rapidinho a sua resposta, Rodolfo. Assim, o mercado, ele já tinha soluções dentro do que a gente se propõe a fazer. Já tinha softwares ali para os consultórios desde quando a gente começou. Mas era um mercado virgem para o valor que a gente propunha. Lá atrás, quando a gente vendia, eu tinha que explicar para o cara por que era bom ele contratar um sistema online ao invés de um sistema instalado no computador dele. Hoje em dia isso não existe mais, sabe? Não é um ponto que eu tenho que passar para um vendedor meu explicar. Tipo, isso já está mais do que ensinado. A gente ensinou. A gente, junto com os nossos concorrentes de modelos de negócios similares, a gente desbravou esse mercado e a gente explicou para eles por que eles têm que fazer marketing médico, por que eles têm que investir na fidelização dos pacientes deles, por que vale a pena eles terem um sistema online que eles acessam de qualquer lugar que eles estiverem. Isso são novidades que a gente trouxe, que lá atrás já existia sistema para clínica e consultório com uma agenda e um prontuário, já, mas nada dessas propostas de valor estavam integradas. Não fazia parte da rotina do médico abrir o celular dele e acessar o sistema onde ele estivesse. A gente trouxe isso para ele. Então, nesse sentido, era um mercado virgem, na proposta de valor. Porque se a gente for pegar um mercado que não tenha concorrente, ou que não tenha nada fazendo, ou que não tenha ninguém fazendo nada naquele mercado, esse mercado absolutamente não existe. O papel e a caneta eram nossos concorrentes, ainda que não tivessem um sistema. Não existe mercado não desbravado. Tem a proposta de valor do que você está trazendo. Parabéns para vocês. Adorei. É o que você faz. Legal. Obrigada. Vamos passar para o Albert Neto. A mão está levantada. Albert. Vai lá, Albert. A última mão levantada, a última pergunta. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Pô, obrigado também pela oportunidade. Muito bom compartilhar, né? Ter essa experiência de vocês compartilhado num universo onde é muito fácil citar a Tesla, a Apple como exemplo, ter exemplos como de vocês assim, né? Tão perto. Minha dúvida é a seguinte, se vocês puderem, tipo, como é que foi o desenvolvimento do MVP e como foi essa coisa de trazer desenvolvedores para o time de vocês, cara? Porque, particularmente, essa é minha maior dor, entendeu? Encontrar essas pessoas, trazer eles para o time, remunerar, porque é uma galera que cobra bastante caro. Como é que foi isso, né? Eu até perguntei qual era o skill set de vocês aqui, e aí a Maísa respondeu, né, que ela é formada em administração, e Rodolfo engenheiro de computação, se foi ele que fez a primeira versão, se teve mais gente ali. É isso. Cara, e de novo, muito obrigado aí a todos. Albert, você é da área de tecnologia? Não, cara, eu sou da área de design. Eu gosto da parte de interface, claro, trabalho com isso por conta dos meus projetos, mas estou longe de conseguir fazer tudo sozinho, né? É muito difícil. Tá.
A parte de desenvolvimento, eu que desenvolvi ela durante muitos anos sozinho, cuidando da parte técnica e também na parte de infraestrutura, né? Eu tive que aprender as coisas na marra. Justamente por isso, né? Por causa, um dos motivos é o custo, né? Que a gente não tinha condição. Era melhor eu segurar as pontas daqui, contratar, investir em marketing, investir em vendas, investir em sei lá, do que no produto em si. Primeiro porque o tempo que eu ia gastar treinando uma pessoa ia ser muito alto, né? Para eu poder sair. Mas aí eu acho que eu fiquei uns 2 ou 3 anos focado total, até que veio o primeiro desenvolvedor, que ele está no Shops até hoje, o Pablo. Mas assim, não por eu ter esse skill, foi um pouco mais confortável. Mas não é uma coisa fácil. Hoje em dia, com essa evolução tecnológica, essa transformação digital que está rolando aí nesses últimos anos, a demanda por desenvolvedores está muito alta. Está muito alta, é por isso que não é que eles estão cobrando caro, é porque o mercado está pagando. Está bombando. Então, Rodolfo, vou dar um disclaimer aqui, por favor. Eu acho que eles têm que cobrar alto mesmo. Não. Mas, Albert, porque assim, a gente está bombando no mundo, sabe? A gente compete com empresa gringa que paga em dólar. Às vezes tem funcionário que pede para sair porque vai para uma empresa gringa, você só deseja boa sorte e que ele tenha muito sucesso, porque assim, não tem a menor condição da gente competir. De fato, isso é um desafio que todo mundo está enfrentando. Encontrar desenvolvedor tá osso, porque pode formar desenvolvedor aí, gente, porque o que tem de empresa contratando é muita coisa. Mas só, desculpa até te cortar, Rodolfo, mas assim, Albert, para você empreender num negócio de base tecnológica, fundamentalmente tecnológico, o ideal é que você tenha dentro do seu quadro societário quem seja a pessoa que vai desenvolver, sabe? E aí, eu estou falando isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e não é, porque o sócio é um sócio, é muito mais tenso do que um casamento. Então, não é fácil encontrar sócio, não é fácil, você tem que ter sinergia, a pessoa tem que pensar mais ou menos do mesmo jeito ali que você, tem que ter as mesmas premissas similares, tem que ter alinhamento de propósito do que vocês querem fazer com a solução. Mas, por mais difícil que seja, para começar um negócio totalmente tecnológico, ou você tem muita grana e aí você paga quem você quiser, mas a gente sabe que não é essa a realidade de ninguém que está começando, ou se você puder encontrar uma pessoa para ser seu sócio, é o melhor. Não, mas ótimo, é difícil. Eu acho que aí tem outra coisa também que o Rodolfo colocou muito bem, que ele desenvolveu, né? Mas ele falou assim, desenvolveu por muitos anos também, né? Então também tem essa coisa de entrar no mercado. A gente até conseguiu um parceiro que é desenvolvedor, mas é isso, né? Todo mundo tem no caso dele, né? Ele tem o trabalho dele, então ele não consegue dedicar 8 horas por dia ao projeto. Então é uma coisa que se torna mais morosa, assim, fica aquela ânsia de entrar no mercado. Como você falou, é muito interessante, né? E o Rodolfo também, né? Essa transformação tecnológica está valorizando muito os desenvolvedores, até porque tem muitas empresas de tecnologia, então você também quer ir rápido para o mercado, testar algumas coisas e também sente muita dificuldade, né? Justamente por conta da falta de desenvolvedores acessíveis ao nosso orçamento aqui. Mas é isso, foi muito bom, Rodolfo, muito bom, Maísa, obrigado. Pessoal, olha só, Albert, você fez uma pergunta maravilhosa, eu sei que é uma dor aí de todo mundo, essa questão. A Maísa foi perfeita aí, trazendo as informações, bacana, muito bom, Maísa. Estamos agora no finalmente, né, Thaís? Estamos fechando o nosso evento, mantemos aí o nosso horário para que as pessoas possam se agendar e estar sempre presente aqui conosco. Lembrando, mais uma vez, por favor, contribuem com a gente para responder aí a nossa avaliação, porque ela é muito importante e a gente possa trazer acertar mais e estar junto com vocês. Lembrando, né, que a fala da Maísa, do Rodolfo e as perguntas que surgiram, a gente vê muito que a gente volta nas coisas bem primárias. Aquela primária, né? Qual é a sua dor? Se você não tem um bom problema, né, você vai trazer uma solução para o problema errado. Aí, quando você avança mais um pouquinho, né, o que eles nos trazem? Eles nos trazem a seguinte questão: é importante ouvir o cliente. É a coisa mais primária, né? Estar lá junto com o cliente, ralando junto com o cliente, fazendo aquele feedback, aquele matchmaker ali para ir ajustando devagarinho e a gente vai avançando. Antes de terminar, eu gostaria muito de ouvir as últimas palavras, Maísa e Rodolfo. Qual seria
aquele advice que você daria para os nossos empreendedores aqui, né? Aquilo que vocês acham que, olhando para trás e pensando no futuro, né, o que vocês poderiam passar para nós, né? Aquela pérola que nós vamos guardar na memória 2 e levar para casa para ficar brincando. Rodolfo, com você, o que você poderia dizer para nós? Que responsabilidade, hein, Fernando? Mas eu acho que uma coisa que eu li num livro uma vez, né? Esses livros de empreendedorismo, que o pessoal fala sobre os casos dos empreendedores de sucesso e tudo mais, e os empreendedores... e aí, assim, no fim das contas, o livro me deixou uma mensagem que ficou na minha cabeça que eu gostaria de compartilhar aqui, que o segredo dos grandes empreendedores, né, da história aí foi a resiliência. Né? Então, você tendo resiliência, acreditando no seu propósito e indo em frente, né? Batendo o peito ali nos problemas e fazendo cara feia, sangue nos olhos, faca nos dentes, é o que fizeram eles serem de sucesso. Você vê aí os livros, né? Os filmes do Jobs, você viu quantos problemas eles tiveram, mas eles acreditavam no propósito deles e fecharam os olhos e foram. Então, eu acho que essa é uma das mensagens que eu deixo. Só não confundir resiliência com apaixonar no seu projeto. Né? Às vezes, o projeto nem é aquilo que o mercado quer. Isso é um erro que acontece com muitos empreendedores. Tanto é que o XOSP, a gente pivotou o XOSP durante muitas vezes. Né? O XOSP, se for olhar para trás aí, ele deixou de ser muitas coisas durante muito tempo. Isso, resiliência não significa seguir com o mesmo produto, com a mesma ideia, com a mesma estratégia o tempo todo. Porém, não se deixar abater pelos problemas que você vai encontrar na frente, seguir sempre em frente. Legal, Rodolfo, uma mensagem boa, hein? Gostei, vamos guardar resiliência dentro do teu contexto. Agora vamos ouvir a Maísa. Ela estava ali só pensando numa coisa maravilhosa que a gente vai guardar aí. Vamos lá, Maísa, a bola com você. Assim, estou totalmente de acordo com o Rodolfo. Acho que não existe uma coisa assim, não existe receita de bolo, não existe o que é totalmente certo e o que é errado apenas por ser, sabe? Tipo, trocar com outros empreendedores, ouvir quem tem mais experiência do que a gente, é sempre muito válido, mas, assim, o que eu posso trazer de conselho para vocês não tomem absolutamente nada como verdade absoluta. Ninguém conhece mais daquilo que você quer fazer do que você. Então, a resiliência que o Rodolfo traz é muito no sentido de, como ele diz, né, não ficar dando murro em ponta de faca à toa, tipo, ficar batendo cabeça com um negócio que não está dando certo, mas a resiliência no sentido de eu vou fazer dar certo. Então, se não foi por esse caminho, eu vou por outro. Mas quando você tem o seu propósito forte, o valor que você está trazendo e o que você quer mudar, a gente vai encontrando o caminho, porque não existe receita de bolo, não adianta a gente ficar insistindo num negócio que não está vingando, se o seu produto não está vendendo de jeito nenhum, você tem que encontrar um jeito de fazer ele vender, não ficar insistindo naquilo ali que não está dando certo, e conversar com muita gente, ouvir muita gente, ler, estudar, mas não tomar nada como verdade absoluta. As pessoas, elas têm muitos conselhos para dar, elas têm muita opinião para dar, sempre na maior das boas intenções, isso aí eu não duvido nem um pouco, sabe? Todo mundo que traz algum feedback para a gente, que traz algum feedback para o nosso negócio, tem certeza que é com total intenção de ajudar, mas não tome aquilo como verdade absoluta para o seu negócio. Você que sabe do seu negócio mais do que qualquer Steve Jobs. O Steve Jobs, ele sabe do negócio dele, não do seu. Legal, Maísa. Acho que essa é a grande verdade. Muito bom, me lembrou muito o livro da história da gestão do Netflix, A Regra Não Ter Regra. Ou seja, como é que você vai construindo, né, essa caminhada aí. Passa agora para a Cláudia. Cláudia, quer fazer suas últimas palavras? Quero, sabe o que quer? Desafio todo mundo num futuro muito próximo, tá aí no lugar da Maísa e do Rodolfo contando suas histórias. Ótimo, boa. Lançar desafio. Duvido. Mandou bem. Teremos várias, né? Teremos várias aqui que em breve vão estar falando de nós. Poxa, eu estive lá com a Cláudia, com o Fernando, com a Thaís, aí vai contar aquela história. E antes de terminar,
Eu queria ver se o nosso coordenador geral quer falar umas palavras finais, Marcos Neme, que trouxe um papo muito bacana, né? Ele foi, na hora da fala da Maísa, ele falou, vamos chamar a atenção que aqui tem uma inovação. E quando você traz a inovação, você educa o mercado te educa e você vai embora. Neme, a palavra está com você. Já queria agradecer a Maísa e ao Rodolfo, né? Porque a presença deles, sem dúvida, tenho certeza que vai marcar todo mundo que está aqui assistindo, porque é realmente muito interessante. E queria fazer notar realmente, quando o Rodolfo menciona resiliência, que essa é uma questão importante no empreendedor. Tá certo? Isso é um fato, isso é fundamental. Então, você passa por uma série de coisas, por uma série de situações, e vai em frente porque você tem essa qualidade. Tá certo? Então, aqueles que nós vamos receber aqui no futuro, como você falou, né, que eu tenho certeza que a gente vai ter, né, novos projetos se concretizando, virando negócios de sucesso, etc., dentro do programa, e tenho certeza que todos terão essa qualidade, tá certo? Ser resiliente. Então, acho que esse é um grande exemplo, né? E hoje essa Gem Session serviu de grande aprendizado para todos nós. Né? Legal, vamos né? em frente. Muito bom, né? É legal a gente saber e ver, e eu acho que isso é muito bom. O Rodolfo traz uma fala que a gente vai guardar na Memória 2 e vamos sempre carregá-la no sentido do propósito. Eu quero mudar o mundo, né? Eu quero mudar o Brasil. Isso é muito bom, Rodolfo. Eu sei que as nossas startups que estão nos assistindo, todas também têm essa pegada, e isso é legal. É importante também a gente ressaltar que esse espaço da Jansection, essa jornada empreendedora aqui na Startup Rio, ela é construída com muito carinho, a gente tem uma equipe aí maravilhosa, essa equipe aí a gente faz esses eventos, né? A gente se dedica, e é muito bom, pessoal, estar com vocês aqui essa hora da noite, né? A gente teve um número muito grande para vir assistir, essa troca de experiências que faz com que a gente reflita e vá para casa dormindo vendo, por exemplo, não tem regra, mas algumas coisas eu tenho que seguir. A conversa com o meu cliente é fundamental, aquele matchmaking entre problema e solução, eu vou lá, eu vou pivotar, eu vou voltar, e aquele vai e volta, e a caminhada é difícil, é dura, mas pela fala do Rodolfo e pela fala da Maísa, ela é apaixonante. Então, em breve, Cláudia, a sua provocação vai estar presente, nós estaremos vendo as nossas startups todas aqui, para poder desfilar de novo aqui no nosso Jansex, falando da sua experiência. Pessoal, estamos terminando. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês e até breve. Maísa, Rodolfo, muito obrigado pela participação aí de vocês. Obrigadão pelo convite, obrigada pelo tempo de todo mundo, pessoal. Foi excelente estar aqui. Nossos canais estão abertos, tá, pessoal? Quem quiser trocar uma ideia, a gente terá um grande prazer. Ótimo. A gente faz um resumo, depois vamos botar os links de vocês lá na plataforma, para que todos possam entrar em contato, trocar figurinha.